Olá, queridos irmãos e irmãs. Jesus foi ofensivo, grosso, insensível quando chamou a mulher cananeia de cachorrinha? Por que Jesus utilizou um termo tão estranho para falar com aquela mulher? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje nós vamos analisar esse tema em detalhes, sempre com o nosso lema profundidade, mas com simplicidade, para que você compreenda realmente o texto bíblico. Convido você, fique comigo até o final, vamos até a minha lousa de estudos que eu vou te explicar em detalhes agora. Vamos lá? A pergunta completa da nossa leitora é a seguinte: uma passagem da Bíblia que sempre me deixou meio indignada é quando Jesus chama uma mulher de cachorrinha. Pareceu meio ofensivo isso da parte de Jesus. Você pode me ajudar a entender melhor esse texto? O que ele significa? Se Jesus realmente disse uma palavra ofensiva àquela mulher cananeia, chamando-a de cachorrinha? Queridos, é um tema bem interessante e nós vamos começar falando um pouquinho aqui do texto em si. O texto onde Jesus encontra com a mulher cananeia está em Mateus 15, de 21 a 28. Quero começar destacando aqui Mateus 15, 26, onde existe esta fala de Jesus. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então aqui, de fato, nós temos uma fala de Jesus para aquela mulher, comparando-a a um cachorrinho. Mas, olha só, uma leitura superficial desse texto certamente nos dará a impressão de que Jesus foi muito duro com aquela mulher e até mesmo ofensivo diante da dor que aquela mulher estava sentindo, já que, quando você lê o texto, percebe que ela está buscando ali a libertação da sua filha, que passava por um momento de muita dor, endemoniada. Então, a gente precisa, compreender o seguinte: será que existe uma explicação que possa nos mostrar o que Jesus quis dizer quando ele chamou aquela mulher de cachorrinha? Então, fique comigo até o final do estudo. Eu tenho certeza que você nunca estudou isso que eu vou falar para você aqui. Existe um detalhe nesse texto que explica essa fala de Jesus com muita profundidade. Então, para quem ficar até o final vai saber com essa profundidade esse tema, tá bom? Mas antes eu queria deixar um recadinho rápido para você. Eu posso te ajudar a crescer no conhecimento da palavra. O que eu preciso fazer? Inscreva-se no canal. Nossa meta aqui são mais de 1000 vídeos. Chegar a mais de 1000 vídeos. Já estamos com mais de 100. Quer fazer parte disso? Só se inscrever gratuitamente, vai receber os nossos estudos. E claro, deixa o seu like, por favor, para fortalecer o nosso canal. A gente quer chegar aí a 100 mil inscritos em breve, então a sua ajuda é muito importante. Bom, vamos entender então o contexto, que é muito importante. Vamos começar entendendo o contexto sobre o uso da palavra cão dentro da cultura judaica. Olha que interessante. Em geral, chamar alguém de cão era ofensivo na cultura judaica e passava geralmente uma ideia de desprezo. E aí, eu vou mostrar para você agora uma explicação, ou melhor, uma aplicação da palavra cão com esse sentido dentro da palavra de Deus. Vamos citar aqui um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 9, que é naquela ocasião onde Simei, ele amaldiçoa o rei Davi. E aí nós temos aqui um diálogo interessante. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, no caso aqui o rei Davi: por que amaldiçoaria este cão morto? Quando ele diz aqui cão morto, está falando de Simei. Por que esse cão morto amaldiçoaria o rei? Meu senhor, deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Então observe aqui a utilização da palavra cão de uma maneira depreciativa para esse homem que estava aqui amaldiçoando o rei Davi. Então a gente tem que os cães, eles eram dentro da cultura judaica considerados animais impuros até certo ponto. E era comum, inclusive, chamar um gentil, ou seja, uma pessoa não judeu, de cão. Por quê? Isso era algo bastante depreciativo. Era uma fala figurada de menosprezo. Então quando o judeu, por exemplo, queria menosprezar alguém, ele podia chamar aqui de cão. Era uma palavra muito utilizada com esse significado. E talvez você esteja se perguntando assim: presbítero, então quer dizer que Jesus desprezou mesmo aquela mulher cananeia quando ele chamou ela de cachorrinha? A resposta é não. Mas como assim não, presbítero? Você acabou de explicar
que o cão era usado de forma depreciativa, mas não nesse caso, e eu vou te explicar esse porquê em detalhes. Então, não saia desse vídeo, porque é um tema muito interessante. Olha só, Jesus estava de viagem, né, passando ali pela região de duas cidades ali, Tiro e Sidom, uma região muito conhecida pela sua idolatria. Você vê ali no comecinho do texto, Mateus 15, 21. Na sequência, a gente tem o quê? Uma mulher cananeia, ou seja, que não fazia parte do povo de Israel. Ela vivia ali na região de Canaã. Portanto, ela era uma gentia. O que é gentil? Gentil é aquele que não é judeu. Então, por algum motivo, ela fica sabendo da fama de Jesus Cristo e começa a ir atrás dele, chamando por ele, com o objetivo de ter a cura da sua filha que estava endemoniada. Está lá em Mateus 15, 22. Depois de muito clamar por socorro, de gritar, de clamar ali, quando ela finalmente consegue receber a atenção de Jesus e se encontrar com ele, o que Jesus diz a ela? Mateus 15, 26, que nós já lemos. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Queridos, vamos entender agora então o uso de cachorrinho. O que Jesus quis dizer com cachorrinho? E é aqui que está o famoso pulo do gato na interpretação. O segredo dessa interpretação para você entender esse termo. Então vamos lá? Mas antes, rapidamente, aqui na descrição do vídeo, no primeiro link dos comentários, estou deixando um link para você conhecer o nosso curso, Conheça a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se faz sentido para você mergulhar na Bíblia, do jeito que eu estou fazendo aqui, né, mas os vídeos de YouTube são curtos geralmente, mas lá no curso são vídeos maiores, aulas começando de Gênesis, detalhadamente. Faz sentido para você? Conheça, ok? Depois de terminar esse vídeo, dá uma passadinha lá na página para ver como que funciona. Lá na página também você encontra os meus contatos para falar comigo, tá bom? Vamos explicar então. Jesus utiliza aqui uma metáfora, uma figura de uma família, quando ele está falando com uma mulher, onde ele, Jesus, é o provedor, ou seja, aquele que tem o pão. E aí na sequência, a gente pode entender que o pão é a palavra de Deus, o evangelho que Jesus estava levando. E ele diz então para aquela mulher que primeiramente ele precisava levar esse pão ao pessoal do seu povo, que Jesus chama ali na metáfora de filhos. Primeiro eu preciso levar o pão para os filhos, ou seja, para os israelitas, para o povo de Israel. Então Jesus está falando aqui da sua missão. E aí, quando ele utiliza então o termo cachorrinha, utilizando ali para a mulher, ele usa uma palavra grega aqui, kunarion, que significa pequeno cão, cãozinho. Agora parece que já está clareando um pouquinho. Olha só, Jesus suaviza o uso da palavra cão, né, que geralmente era utilizado para depreciar uma pessoa, e usa um termo geralmente usado para um cãozinho de estimação, um cãozinho domesticado, criado junto de uma família. Então, olha que interessante como que Jesus está falando de forma muito carinhosa com aquela mulher. Isso demonstra que Jesus não tinha em mente a ofensa, mas sim demonstrar de uma forma poética, ou seja, sensível, carinhosa àquela mulher, qual era o foco da sua missão. Então, quando Jesus utiliza o termo de uma forma diminutiva, aqui no português traduzido por cachorrinha, ele está utilizando exatamente uma forma poética de falar aqui com aquela mulher a respeito da sua missão. E a mulher, olha que interessante, ela compreende essa fala de Cristo, tanto que ela usa a mesma metáfora de Cristo, né, para responder a essa fala do Senhor Jesus, visualizando uma família com os seus cachorrinhos. Ou seja, ela se coloca nessa posição como se fosse um animalzinho de estimação. E olha o que ela diz para Jesus em Mateus 15, 27. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela está falando para Jesus aqui? Senhor, eu sei da sua missão, eu conheço um pouco, eu ouvi falar do Senhor, mas eu sei também que os cachorrinhos, eles são também cuidados e alimentados pelos seus donos, mesmo que sejam com as migalhas. Olha que forte isso! O coração de Jesus foi então conquistado, né, com a compreensão daquela mulher cheia de fé. Uma fé totalmente ativa, forte, né, compreensiva da missão
de Jesus. Ela entendeu o que Jesus estava dizendo. E olha que interessante a fala de Cristo, estamos fechando. Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Queridos, Jesus consegue, de uma forma poética, de uma forma profundamente gloriosa, tocar no coração daquela mulher, respeitando-a e preparando o caminho do coração dela para receber o milagre de Deus. Jesus utiliza a figura do cãozinho dentro do contexto de uma família e não de uma forma depreciativa para humilhar aquela mulher, inclusive como muitos judeus faziam para humilhar gentios, né? Colocando-os de uma forma depreciativa. Ele a fez entender sobre a missão dele de uma forma profética. Por quê? Porque Jesus já demonstra naquele momento que os gentios, como aquela mulher, ou seja, os não-judeus, também receberiam das bênçãos de Deus que outrora só haviam sido derramadas sobre o povo de Israel, mas o Senhor derramaria também em larga escala sobre os gentios, como nós vemos depois lá a partir do livro de Atos. Espero que você tenha gostado da profundidade desse estudo. Por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, porque tem estudo desses aí, vários, toda semana, novos, sendo publicados aqui no YouTube. Deixe também o seu like. Eu queria dizer para você o seguinte, para quem chegou até aqui, coloque um comentário e diga se você conhecia esse sentido de cachorrinha na Bíblia, se você já tinha pensado dessa forma nesse texto. Deixe nos comentários, gostaria muito de ler. E claro, ficou alguma dúvida? Presbítero, eu não entendi muito bem essa parte. Manda aqui nos comentários que aí eu gravo novos vídeos com novas explicações para abençoados irmãos, tá bom? Ficamos por aqui então, até o próximo estudo. Fica com Jesus.